Olá pessoal, vamos gravar aqui nossa primeira aula dentro dessa nova fase em que a gente está tendo que se virar, não é? Eu vou concluir agora com vocês o assunto teatro grego. É bom vocês acompanharem, anotarem, terem aquela apostila de teatro grego em mãos, tá? Eu estou com a minha cola aqui na outra parte da tela, para onde eu vou olhar de vez em quando, que é para seguir uma ordem e não dispersar muito. Na classe a gente dispersa mais, a gente conversa, a gente elabora, etc. E aqui, para não desperdiçar o tempo e não tornar o vídeo muito incompreensível, eu vou seguir uma coisa mais organizada, tá? Tô aqui com a minha coquinha. É só coca, tá, gente? Preciso aprender a botar álcool aqui enquanto eu faço a aula, que é muito mais legal. Mas por enquanto é só coca. Vamos lá. Bom, antes de aparecer teatro propriamente dito, ator, personagem, texto e tal, nós tínhamos duas coisas na Grécia, que é uma coisa mais ou menos comum, ou uma parte dela é relativamente comum, para os povos em geral. Essa coisa relativamente comum são os mimos. Mimos são contadores de histórias. Contadores de histórias que andam de cidade em cidade. Isso, eu coloquei esse texto que eu estou usando como cola aqui, eu coloquei no nosso grupo do WhatsApp, tá? Para vocês acompanharem o que eu estou falando. Então, mimos vem de mimese, que significa imitação. Então, eram pessoas que percorriam, artistas que percorriam as cidades e iam sempre para Ágora. A Ágora é a praça central da cidade grega, onde aconteciam as coisas, os grandes debates públicos, as votações políticas e tal, aconteciam na Ágora. E esses artistas se apresentavam na Ágora, fazendo o quê? Imitação, jogo de cena, acrobacias, malabarismo e tal. Artistas populares. Havia um outro tipo de artista, e esse era mais próprio da Grécia, que eram os rapsodos. Lembrar que daí vem a palavra rapsódia, né? Os rapsodos eram poetas. Enquanto os mimos vinham com o corpo e não tinham texto, eles realizavam trabalhos de mímica, de pantomima, de acrobacia. Os rapsodos iam com poemas. Então, de cidade em cidade, eles iam andando e declamavam ali os seus poemas na praça pública, né, recolhendo ali as moedas do público. Até então, o que havia de diversão pública nessa área era isso. Ainda não havia o teatro, vai aparecer agora. Numa dionisíaca, no século VI, não se sabe exatamente o lugar, mas imagina-se que tenha sido em Tebas, ou na região de Tebas, local onde o culto a Dioniso, desde a mais remota antiguidade, era muito forte, porque pelas histórias que eu já contei, que a primeira aparição de Dioniso na Grécia tinha sido em Tebas e tal. Ali apareceu um cidadão chamado Tespes. Ele vinha da cidade de Icária. Icária pertence ao demo ateniense. Mas ele era um estrangeiro ali em Tebas.
mas ele tinha alguma ligação com o culto a Dioniso. Não se sabe ao certo se ele era um sacerdote ou não. A dedução que a gente tem é, se ele fosse um sacerdote, os livros de história registrariam isso. Né? Foi um sacerdote que fez tal e tal coisa. Não há registro de que tenha sido um sacerdote. Mas pode ter sido. E numa dionisíaca, em lugar de ele subir ao altar e declamar os ditirambos, aqueles cantos que se assemelham a ladainhas e dizem, eu vim falar do grande Deus Dioniso, aconteceu isso, isso e aquilo com ele. Ele subiu ao altar e, em lugar de falar de Dioniso na terceira pessoa, ele diz, eu sou Dioniso e vim contar as minhas histórias. Eu sofri assim, assim, na mão dos titãs, eu fui sequestrado pelos piratas, eu vivi longe de meus pais. E isso causou um alvoroço, porque, mesmo sabendo que era uma pessoa, ter alguém ali que se dizia encarnar Dioniso dava um outro sabor para a história. E isso fez um sucesso imenso. Téspis logo percebeu esse sucesso e depois dessa dionisíaca coloca suas coisas num carro, uma carroça, e passa a percorrer as cidades gregas. E aí fazendo uma coisa diferente. Entre o mimo e o rapsodo. Ele ia lá contando suas histórias. Pois bem, em Atenas, no ano 535 a.C., imaginou-se realizar um festival de ditirambos. E a notícia que corria é que um tal de Téspis, com seu carro e uns poucos ajudantes que viajavam com ele, dizia os ditirambos, fazia os ditirambos de uma maneira inusitada. Então, o governo ateniense o convida para esse festival de ditirambos. Lá ele tem uma discussão, não um quebra-pau, uma discussão, uma troca de ideias, uma altercação com Solon. Solon, que era um dos... Solon está com o seu nome nos livros de história, ele era um dos grandes atenienses da história, porque ele foi o cara que formulou o código de leis de Atenas, com leis, acima de tudo, bastante justas. E ele quis saber de Téspis, rapaz, afinal, o que é que você tem de tão diferente? Téspis explicou para ele, mas como o teatro era algo inédito, nem Sófocles, com toda a sua inteligência, sacou, entendeu o que é que Téspis estava dizendo. Ele falou, bom, apresente aí, vamos ver o que é. E quando Téspis terminou de apresentar, não era um ditirambo tradicional, era alguém contando histórias na primeira pessoa, ao contrário dos ditirambos normais, e Téspis já havia inventado a máscara. O símbolo do teatro, a máscara. Por quê? Porque Téspis era ele sozinho interpretando. E a máscara era o que lhe possibilitava interpretar vários personagens. Então ele colocava uma máscara de rei, quem está falando é o rei. Tirava essa máscara de rei, colocava uma máscara de rainha, quem estava falando era a rainha. E ele, com uma máscara em cada mão, ele fazia o rei e a rainha conversarem. Até se alguém fizer uma performance assim hoje, vai ser considerado uma coisa moderna. Pois Téspis fez isso no século VI antes de Cristo.
Quando terminou, ele perguntou para Solon, e aí, o que você achou? E Solon teria dito alguma coisa assim: eu realmente não tinha entendido o que era. Se eu tivesse entendido a tempo, eu não deixaria você fazer. Porque isso que você mostrou é uma coisa extremamente poderosa. Mas agora que você já mostrou, eu não tenho como proibir mais. Porque se eu proibir você de fazer, alguém vai fazer. E foi assim que o teatro entrou em Atenas. E esse festival de Tirambos, que era o primeiro, teve só essa edição. No ano seguinte, em 534 a.C., no dia 23 de novembro, Tespes se apresentou no primeiro festival de tragédias. O primeiro festival de teatro. Ele se apresentou e ganhou o primeiro prêmio, porque era quem melhor sabia fazer isso. Esse teatro grego, que obviamente depois de Tespes se espalha, porque não é tão difícil. É difícil de explicar o que é. Como vocês já viram teatro, já fizeram teatro, é um exercício muito difícil você imaginar o que é, atenção para isso, o que é não saber o que é teatro. Tente imaginar o que é não saber o que é teatro. Tente imaginar o que é desconhecer completamente o que é teatro. Explicar que você assume o papel de outra pessoa, ou de um deus, ou do vento, sei lá, nessa época já é bem complicado. Hoje em dia é muito mais fácil. Agora, se você mostrar o que é, se você diz, eu assumo o papel do vento. Mas como assim você assume o papel do vento? É assim, ó, e faz o vento. A clareza é meridiana, a clareza é total. Né? É muito fácil de entender. Assim, muitos outros passam a entender e a fazer teatro também. Vamos ver agora quais são as partes desse teatro que vários outros vão fazer. A caracterização. Se você está interpretando gente que é maior do que você, não são maiores fisicamente, são maiores historicamente, moralmente, etc. E por isso aparecem maiores fisicamente. Não é que eu estou falando de gigantes, estou falando de gigantes históricos, mitológicos, morais. Então eu estou interpretando gente maior do que eu. Outra coisa, a gente já vai ver daqui a pouco a arquitetura do teatro grego. Eu tenho que mostrar quem eu sou para quem está me vendo lá na última fila de uma plateia onde cabem 10 mil, 15 mil pessoas. Se você pegar o estádio do Pacaembu e cortá-lo ao meio, o estádio do Pacaembu cabem 30 mil pessoas. É metade do Pacaembu. E ali no gramado se fazia a representação. Pega o Pacaembu mesmo, com aquela elipse que ele é, corte ao meio e coloque ali na linha do meio, coloque o pessoal ali no gramado interpretando, para aquela arquibancada toda que vai pegar aqui, ó, dos dois lados. O cara vai olhar, aqui tem plateia, ele olha, aqui tem plateia, não tem plateia para trás, a gente já vai entender isso. Como é que eu tenho que aparecer? Então, primeira coisa, eu vou ter que parecer maior do que eu sou por uma questão de interpretação e por uma questão prática. Eu tenho que ser visível para quem está lá longe. Qual é a questão da interpretação? Disse Aristóteles na Arte Poética.
A tragédia imita os homens melhores do que são. Então, quando eu vou interpretar Édipo Rei, ele é maior do que eu. Das tragédias todas que chegaram até nós, que são de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, das tragédias todas, só os persas de Ésquilo não têm temática mitológica. É baseada na realidade. Né? Então, todos os outros personagens dos quais eu vou falar são mitológicos, são maiores, são lendários. Então, eles têm que ser maiores do que eu. Primeira coisa, os calçados, os coturnos, eram chamados de coturno. É uma sandália, mas é chamada de coturno, solado de cerca de 20 centímetros. Uma plataforma de 20 centímetros. Percebam que você andar com esse solado de 20 centímetros já não te dá a mobilidade de quem está usando uma sandália rasteirinha. Pois bem, depois disso vem a túnica, que tem que chegar até o chão. Então ela já é maior do que a túnica que a gente usa normalmente. Hoje em dia a gente vai fazer grego, a gente amarra um lençol, né, num ombro só e está vestido. Mas não. A roupa grega era costurada. Você vestia uma túnica por baixo e tinha uma outra túnica por cima. Essa túnica tinha que ser mais comprida e mais larga, porque a gente usava ombreiras também. Tem que parecer maior. E, além de ombreiras e comprimento, coturno, eu tinha uma máscara. A máscara não é ajeitada no rosto. Ela é mais larga e mais alta. Ela é maior que o rosto. E a boca da máscara tem uma abertura. A boca tem uma abertura enorme que é para fazer esse som, esse efeito sonoro da amplificação. Você não vai gritar, ô, fulano. É para fazer isto aqui. Para projetar o som. Por quê? Porque eu tenho uma plateia de 15 mil pessoas que tem que me ouvir. A pessoa aqui pagou tanto quanto a pessoa lá em cima. Tem o direito de ouvir. Aí lá de cima, como é que eu sei quem está falando? Esta máscara é de rei, esta outra é de rainha, esta outra é de escravo, essa aqui é de filósofo, essa daqui é de guerreiro. É por isso também que os personagens se autonomeiam nos textos. Pega lá as troianas. Você começa, eu, deus do mar, Poseidon. Por que ele fala eu, deus do mar, Poseidon? Porque ele está usando a máscara de um deus. Todo mundo chegou, ó, entrou um deus. Ó, começou a peça, ó, entrou um deus lá. Quem é? Eu, deus do mar, Poseidon. Ah, é Poseidon. Ou entra alguém com máscara de rainha. Quem é essa mulher? Eu sei que eu estou assistindo Édipo Rei. Quem é essa mulher? Aí chega o coro, um coro com máscara de ancião, com máscara de velho. E eles dizem, ó Jocasta, rainha de Tebas, nós os anciãos da cidade. Pronto, eu sei que são os anciãos de Tebas e ela é Jocasta, esposa de Édipo, rainha de Tebas. Daí você percebe que a interpretação não pode ser muito movimentada. Por quê? Se eu estou falando com a boca virada para lá, se eu estou falando com a boca virada para lá, eu não posso conversar com alguém virando para cá. Eu sou Édipo e digo, ó, Jocasta, tudo bem, bom dia. Não dá para fazer isso. Eu tenho que ficar com a boca virada para frente. Então, você perceba que os atores em quaisquer personagens não tinham muita movimentação. Seja rei, seja rainha, seja escravo, seja guerreiro, seja sacerdote. Então eles ficavam meio parados. O máximo que eles faziam era mexer os braços. Para ser, não tinha que ser visto. Quem mexe os braços é quem está falando, porque eu não vejo a boca mexer.
Então aquele cara, tá todo mundo parado de frente olhando para mim. Quem mexeu os braços é porque está falando, eu estou ouvindo. Não fica meio chato isso? Daí aparece o coro. Veja, se você lembrar da Dionisíaca, os personagens em cena fazem o papel de sacerdotes. Se quem está no palco faz o papel de sacerdote, quem está abaixo do palco, olhando para o palco, em grupo e agindo em grupo, são os fiéis da Dionisíaca, que no teatro viram o coro. Vocês vão ver na apostila que vários pensadores, como Aristóteles, Schiller, Schlesinger, vamos dizer, o coro é assim, o coro é assado. Eu tenho que... Aristóteles é contemporâneo dos caras, então, embora os outros pensadores não estejam totalmente errados, para mim, Aristóteles é o que se aproxima mais. Ele diz que o coro é um dos atores. Ok, ele é um dos atores. Mas o coro, os atores ficam numa plataforma que é o palco, e o coro fica abaixo do palco, diante do palco, num território redondo chamado orquestra. E o coro ali, a orquestra tem músicos também. O coro canta e dança nessa orquestra. Tá? E esse coro que canta e dança dá movimentação ao espetáculo. Esse coro se divide, uma parte diz uma coisa, outra parte diz outra. Esse coro se divide, se destaca um personagem que é o líder do coro. Quem é membro do coro é coreuta, quem é líder do coro é corifeu. O corifeu, então você faz uma triangulação. O coro diz uma coisa, o corifeu diz outra, o personagem no palco diz outra. E assim você tem uma coisa mais dinâmica, mais interessante para assistir. E, dito isso do coro, quem é que está em cena? Quando Thespis começa com essa história, só tem um ator em cena. Ele é chamado de protos agonistas, ou protagonista. Protos é o primeiro. Agon é a luta, é a disputa. Vamos lembrar que teatro é conflito. Se não tiver um conflito em cena, existe o objeto A. O personagem B e o personagem C querem A. Esse A pode ser um cargo no governo, pode ser uma joia, pode ser uma pessoa. B e C querem A. Se não tiver isso, não tem teatro. Né? B chega e fala, eu vou levar A. O C fala, tá bom, leva. Acabou a peça. Tem que ter conflito, tem que ter agon, para ter ação. Ação é drama, em grego. Então, o primeiro que entra na disputa é o protos agonistas. E era o diálogo do protos agonistas com o coro. Aí chega um camarada muito inteligente chamado Ésquilo, e ele fala, esse negócio está meio morto. E aí ele coloca um outro ator. Deuter agonistes. Deuter agonista, que é o segundo a entrar na luta. Então, eu tenho o coro, eu tenho um personagem e entra um outro personagem. Então, eu tenho dois personagens dialogando e triangulando com o coro. Já ficou mais dinâmico. Na peça Prometeu Acorrentado de Ésquilo, você tem aqui o Prometeu está acorrentado, ele não pode sair de cena. Aliás, na primeira cena da peça, entram 4 seres em cena. Prometeu, Hefesto, Kratos e Bias. Nessa primeira cena, Hefesto, que é o ferreiro dos deuses, entra e acorrenta Prometeu.
Kratos significa poder. Poder é uma das figuras que faz parte do grupo de apoio de Zeus. Zeus mandou acorrentar Prometeu. Por que Prometeu tirou o fogo dos deuses e deu aos homens? Esse fogo é simbólico. Ele tanto é o fogo aquele que você acende com isqueiro, com fósforo, que queima, mas também é o fogo, inteligência. Havia uma raça na Terra que era uma raça de burra. Zeus queria acabar com esses seres de menor importância e colocar uma raça que ele, Zeus, ia criar. Ia matar a humanidade. E Prometeu achou que isso era injusto. Então ele foi até o sol, roubou a centelha e entregou para o homem. Com isso, o homem desenvolveu a ciência. E Zeus falou, você não podia ter feito isso. Mandou pegar Prometeu e acorrentar no Monte Cáucaso. Quem acorrenta é Festo, que é o ferreiro dos deuses. Ele vai acompanhado de dois personagens, Kratos e Bias. Kratos é o poder. Percebam isso, o poder está com Zeus. O outro personagem chama-se Bias. E Bias é a violência, porque o poder anda junto da violência. O poder precisando, é só mandar que a violência está ali do lado dele e a violência entra em ação. Ora, entraram 4 personagens em cena. Só 2 falam. Com Ésquilo, só falam 2 por vez. Prometeu está calado enquanto é acorrentado à montanha. E só Hefesto e Kratos conversam. Hefesto fala, poxa, eu me sinto mal de acorrentar um parente, porque afinal Prometeu é primo de Zeus, meu pai. Aí o Kratos, que está ali para fazer cumprir a ordem de Zeus, o poder está ali. Kratos fala, mas não é tua obrigação discutir isso, cumpra a ordem de Zeus. E Bias, ora, a violência não fala. A violência não tem diálogo, não tem logos, não tem inteligência. Se precisar, a violência age. E não é bonito. Acabada essa cena, saem Hefesto, Kratos e Bias. Prometeu fica ali e diz, como eu sofro, etc, etc. Aparece um coro, o coro das filhas de Oceano. Oceano, assim como Prometeu, é um titã. Né? Oceano é primo de Zeus. E as filhas do Oceano perguntam, mas quem é você? Por que você está aqui? Aí ele diz, para informar ao público em que momento da história nós estamos. Tá? Aí aparece o Oceano. Filhas, o que está acontecendo aqui? São só 2 personagens que falam. Prometeu, Oceano e o coro. Não dá confusão. A ideia, a princípio, é que se você colocasse mais um personagem, as pessoas podiam não entender. É só fazer com que um fale de cada vez. Então você vai ver as falas deles, no papel são falas grandes. E sai Oceano, entra Io, que é um outro personagem, e por aí vai. Entendido? Protagonista, deuteragonista. Só quando aparecer Sófocles, já ali no meio do século V a.C., e sendo um grande rival de Ésquilo, é que a gente vai ter a figura do tritagonista. Aí o palco pega fogo. Nós temos 3 pessoas falando
e mais o coro. Aí a dinâmica cresce. Não dá para colocar, ninguém coloca um quarto ator em cena. Porque realmente iria embaralhar. Mas com 3 em cena e mais o coro, o espetáculo cresce de vigor e de importância. Agora vamos ver essa arquitetura. Eu mandei imagens aí para vocês de uma foto do teatro e da planta do teatro. É o teatro de Epidauro, o mais bem preservado dos teatros gregos. Você vê que é uma arquibancada e lá embaixo tem um círculo. Esse círculo é orquestra. Atrás do círculo tem um retângulo, que é um palco, que é o proskenion, ou proscenion. De onde vem a nossa palavra proscênio? Esta arquibancada, como é que os caras tiveram a ideia de fazer uma arquibancada assim? É a coisa mais simples do mundo. Eu vou contar uma história. Na praça pública. As pessoas fazem um meio círculo aqui na minha frente. Se fizer um círculo inteiro, eu vou ficar me virando. Mas se eu ficar parado, se, por exemplo, a gente lembrar da época da fogueira, lá na época das cavernas, tinha uma fogueira aqui, e eu contava a história diante da fogueira, e todo mundo ficava nesta direção aqui, para não perder nada, porque eu estava iluminado pela fogueira, é a mesma coisa. Vai chegando gente, o pessoal lá de trás começa a ter dificuldade para enxergar. Logo alguém pega ali um caixote, um banco, uma pedra e sobe. Aí se eu contar essa história no pé de um morro, as pessoas vão subindo o morro. Pronto, eu tenho a forma do teatro grego. Parece um leque aberto, porque é a coisa mais lógica do mundo. Quando haviam os festivais, lá do templo de Dioniso, traziam tinha uma procissão, que se pegava uma coisa lá no templo e trazia para o teatro de Dioniso, lá em Atenas. O Tímele. Tímele é o altar do templo. Pegavam o altar e traziam. Por quê? Enquanto durasse o festival, durava 5 dias. Enquanto durasse o festival, o teatro era o templo de Dioniso. E você, em Atenas, tem um morro no meio da cidade chamado Acrópole. É a parte mais alta da cidade. Lá em cima fica o templo de Athena Paternos, que é a padroeira da cidade. E eu estava lá, atrás do templo, olhando aquele templo, olhando aquela maravilha. Olhei para baixo e vi um teatro. O teatro de Dioniso fica no sopé do morro que é a Acrópole, lá em Atenas. Eu desci correndo o morro para ver o teatro. Esse teatro, até hoje, ele é sítio arqueológico. Ainda tem gente fazendo escavação lá. O cara pega uma pedrinha, uma vassourinha, limpa, porque pode ser uma pedra, pode ser um dedo de uma estátua, pode ser um caco de um jarro. Até hoje os caras estão investigando. Pois bem, traz para cá, onde é que eles põem esse altar? Na orquestra. Qual que é a orquestra? No pé do morro tem um círculo. Esse círculo é onde ficava o coro. Esse círculo plano no pé do morro, no pé da plateia. Tem um círculo, você põe os músicos ali no canto, com instrumentos de sopro e de percussão, e eles tocam enquanto o coro canta e dança. Para isso é a orquestra. Ué, mas a orquestra não é um grupo de músicos? Quando, no século XVI, criaram a ópera e criaram o palco italiano, que é esse igual do Teatro da Fundação, do Timó, eles falaram, porra, onde é que eu vou enfiar a orquestra? Porque uma orquestra de ópera é grande. Aí tentaram colocar a orquestra atrás, né, no fundo do palco, não dá. Na coxinha não dá. Imaginaram colocar a orquestra lá atrás. Falaram, legal, você não está aqui na plateia,
O som vem de trás e a voz do cara vem da frente. Não se encontram de jeito nenhum, se chocam. E alguém falou, escuta, já que a gente está fazendo a plateia aqui, o palco mais alto, por que a gente não aumenta o palco e escava aqui na frente do palco um fosso onde põe a orquestra? A massa sonora sobe, encontra as vozes e o público ouve. Ora, na frente do palco, legal, é onde ficava a orquestra dos teatros gregos. Isso, onde era a orquestra, a gente vai pôr agora os músicos. Os músicos ficam na orquestra. Entenderam? Daí vem a palavra orquestra para designar um grupo de músicos. No palco, então, orquestra, entendido. A plateia está aqui, naquela arquibancada. Essa arquibancada. Quando os teatros começam a ser feitos, lá no século VI para o século V, quando tinha o festival, o pessoal, a prefeitura de Atenas ia lá e mandava passar uma enxada ali no morro para fazer meio que uma arquibancada, o pessoal sentar. Sujava a roupa e tal. No ano seguinte tinha outro. Conforme o tempo foi passando, eles falaram, escuta, vamos fazer isso aí de madeira para ficar melhorzinho, não sujar a roupa. Quando o teatro entra em decadência, já do século V para o século IV, é aí que eles vão fazer os teatros de pedra. É meio que nem casal que está para se divorciar e arruma um filho. Para ver se o filho funciona como o super bonder do casal. Então, quando o teatro começa a ficar decadente, porque a civilização está decadente, eles começam a fazer os teatros de pedra. E esse teatro de Epidauro, que é essa imagem que vocês têm aí, entre os corredores das arquibancadas, eles colocavam jarros de bronze, cheios de água até metade, mais ou menos, porque o cara falava lá embaixo, na orquestra, no palco, e o jarro de bronze ecoava aquilo que ele dizia. Então o cara dizia lá embaixo, eu, Deus do mar, Poseidon, e o jarro ecoava, eu, Deus do mar, eu, Poseidon, ajudava a ecoar o som. Isso é muito sacado. Ok. Arquibancada, jarros de bronze, pedra e tal. Orquestra, músicos, tímere. Para cá. A plateia está lá, para cá. Uma plataforma retangular. No fundo dessa plataforma, uma espécie de uma cabana. Essa cabana servia como coxia e camarim. O nome da cabana, como é que fala cabana em grego antigo? Skene. Skene, está no papel que eu mandei para vocês. Skene. Dá para imaginar o que vem daí? Skene, sene, em latim. Skene em grego, sene em latim. Pois bem, esta cabana passou a ser, com o tempo ela passou a ser pintada. Então, ela tinha 3 portas. Uma porta é do templo, outra porta é do palácio, outra porta era genérica. Se eles iam usar, se a peça acontecia na porta do palácio, só usava a porta do palácio. Acontecia na porta do templo, era a porta do templo. Acontecia numa caverna, numa cabana, num monte, não sei o quê, era a terceira porta. E as outras não eram usadas. Com o tempo, então, eu falei, essa parede passou a ser pintada, passou a ser mais caprichado. Então, esse scene deu origem ao cenário, que é aquela imagem de fundo que situa o local em que acontece a ação. O que fica na frente da scene é proscenio, pro na frente, scénio, scene. Proskenos na frente da scene. Hyposkenion é o piso na frente, que é o palco.
Nas laterais, duas torres chamadas paraskenion. Para quer dizer do lado da skene, paraskenion. Sempre que tinha alguma cena de morte, de sofrimento, de tortura, sei lá o que é para acontecer, acontecia na paraskene. Porque eles não admitiam que no teatro você visse barbaridades. Elas podiam acontecer. Alguém chegava, saía lá da paraskene e falava, fulano foi morto barbaramente, assim, 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 mas não mostrava. Que é para não acostumar ninguém com a barbaridade, sacaram? Às vezes você tinha deuses em cena. Às vezes os deuses ficavam lá de cima olhando a gente se ferrar aqui embaixo, e às vezes os deuses desciam. Tá, mas onde é que ficam os deuses? Eles não podem entrar andando por aqui. Ficavam no teto da skene, no teto da cabana, lá em cima, no telhado, que era uma laje. Eles ficavam lá em cima, e lá era o Theo, Deus, Logeion, o lugar de onde os deuses falam. E quando Deus vinha para a Terra, Ésquilo inventou isso. Uma espécie de um guindastezinho com uma corda, correia, polia, e o cara descia numa cestinha, descia e falou, eu sou o Deus fulano. As pessoas viam aquilo, é o que hoje a gente chamaria de efeito especial. O nome dessa invenção? Mecane. De onde vem mecanismo, máquina, invenção do Ésquilo. O Ésquilo é um cara genial. E dizem, Monteiro Lobato conta que nas peças em que Ésquilo era o grande nome entre os dramaturgos, tinha gente que desmaiava de susto. As mulheres desmaiavam, então, porque não estavam acostumadas com tamanha emoção. Porque Ésquilo acreditava no espetáculo. Bem, e na arquitetura desse teatro tem uma coisa interessante. Aqui do lado do proscenium, deste lado e desse lado, tem dois corredores chamados parodos. Para, sabemos que quer dizer lateral, lembra de paralela. Né? Paraskenia e parodos. Odos, a gente já viu em aula, oidos, que é canto. Então, parodos é um canto lateral. É por onde entrava o coro, que entrava pela lateral, cantando e dançando. Dá para entender que de parodos veio paródia, que não é a música principal, mas é uma música lateral. Eu peguei a música de alguém, mudei a letra. Isto é uma paródia? Vem daí. Como eu falei antes no século VI, da metade para o fim do século VI, a gente tem os festivais. Os autores, a princípio só de tragédias, depois entraram as comédias também. Os autores traziam tragédias. Num primeiro momento, eles traziam uma trilogia trágica. O que é isso? Trilogia, 3 logos, 3 textos. Então, trilogia trágica são 3 tragédias independentes entre si. Se você não assistiu a primeira nem a segunda, dá para você assistir a terceira sem bronca, porque você entende tudo o que acontece lá. Tá? Então, cada uma delas era uma peça independente, mas as 3 juntas formavam uma grande história. E se você pegar uma tragédia grega, nossa, 3 tragédias no mesmo dia não é muito. A gente está acostumado com os tempos teatrais de hoje. Se
Se você montar uma peça inteira com 2 horas de duração, monta 3, você vai ter um espetáculo de 6 horas de duração. Mas se você ler uma tragédia grega cronometrando o tempo, você vai ver que não dá 1 hora. As peças eram apresentadas de manhã, tem o almoço, o clima grego é muito quente, e no inverno muito frio. Não chega a nevar, mas é muito frio. Então você tinha de manhã as 3 tragédias. Assim, cá entre nós, depois, com o tempo, esse negócio das 3 tragédias estarem ligadas caiu. Tá? Eram 3 peças, 3 tragédias. Mas a princípio elas tinham que ser ligadas pelo mesmo assunto. Dessas tragédias todas, sobrou uma só, de Ésquilo, que se chama Orestia, ou Orestíada, ou Orestíade, que dá para entender que é a história de Orestes, né? que é uma história da mitologia, mas é muito interessante. Orestes, a mãe de Orestes assassinou o pai dele. A lei dos deuses manda que o filho vingue a morte do pai. Mas para vingar a morte do pai, ele teria que matar a mãe, mas a lei dos deuses proíbe matar a mãe. Como a primeira regra é vingar o pai, ele vai lá e mata a mãe. Aí as fúrias, aquelas divindades que nasceram do sangue de Uranos, quando caiu na Terra, elas partem para vingar a morte da mãe. Essa é a primeira peça, é isso. A peça chama-se Agamenon. A primeira peça é ele matando a mãe para vingar a morte de Agamenon. A segunda peça é as Eumênides, ou as boas, que são as fúrias. Elas eram chamadas de as boas para não ficarem irritadas, porque elas eram umas pestes. E ele fugindo a peça inteira. E a terceira peça é as coéforas, as portadoras de oferendas. E um coro de portadoras de oferendas diz, mas o que será desse rapaz? Ele cumpriu a lei. Atena reúne 12 deuses, ela era a 13ª, reúne 12 deuses, numa colina lá em Atenas, e fala, vamos julgar o caso. E aí, 6 deuses ficam a favor da inocência e 6 deuses a favor da condenação. E ela dá o voto que desempata. Como Atena, entre os romanos, é Minerva, essa história contada entre os romanos tornou-se o voto de Minerva, que desempata as contendas. E essa é a história da Orestíada. Mas não é só isso, não. Eles tinham que escrever uma trilogia trágica e um drama satírico. Não confunda com sátira. Drama satírico não é engraçado. Sátira, essa sátira que você está pensando, aquilo que o Marcelo Adnet faz na televisão, zoando os poderosos, para não citar nomes, aquilo que ele faz são sátiras. Essa sátira deriva da palavra latina sature. Tá? A sátira de que eu estou falando, o drama satírico de que eu estou falando é outra coisa. É outra palavra de origem grega. Lembre-se que no cortejo de Dioniso tinham os sátiros. Ora, se os atores das tragédias são os sacerdotes, se os atores do coro são a procissão, onde ficam os sátiros que faziam parte do cortejo de Dioniso? Aqueles seres da cintura para cima, homens, da cintura para baixo, bodes. Pois é, ficam no drama satírico. Drama não é uma peça triste, é uma ação satírica, uma ação que envolve sátiros. Só sobrou um para contar a história. É de Eurípides e se chama O Ciclope, que é a história, uma passagem lá da Odisseia.
que Odisseus, que a gente conhece pelo nome latino de Ulisses, está com seus homens numa ilha para catar suprimentos e aparece lá um ciclope que os prende numa caverna e começa a comer os homens de Ulisses, um gigante. Ele pega o cara tomando uma baba e come, como se estivesse comendo uma cenoura. Ulisses rapidamente pega uvas, maceta as uvas, faz vinho e fala, olha, para comer uma carninha assim, toma um vinho. O cara toma, ele nunca tinha tomado vinho, ainda mais vinho puro. Ele toma e fica embriagado. E fala, rapaz, você é um cara legal. Como é que você chama? E Ulisses fala para ele, meu nome é Ninguém. Pô, Ninguém, eu vou te comer por último. Obrigado, que legal. E ele, bêbado, dorme. Ulisses fala, se arranquem daqui, ele fala para os marinheiros, que eu vou acabar com esse cara. Ele pega uma estaca pontuda e crau, enfia no único olho que o cara tem. Ele urra de dor e Ulisses e seus homens fogem e o cara está preso dentro da caverna. Os outros ciclopes da ilha chegam e dizem, Polifemo é o nome dele, Polifemo, o que aconteceu, o que você está sentindo? Ai, ninguém me cegou, ninguém quer me matar. Os caras falam, ele está louco, deixa quieto. E assim Ulisses consegue fugir. Pois bem, na peça, o Ciclope, quem dá a ideia para o Ulisses é o coro, o corifeu de um coro de sátiros, que dá a ideia para ele, olha, dá vinho para o cara, que ele não está acostumado, e etc. O curioso, o figurino dos atores que entravam em cena como sátiros eram calças feitas de couro de bode. E ao invés de entrarem cantando, eles entraram saltando e fazendo acrobacias, pulando muito como se fossem bodes de verdade. Tá? Acho que eu esqueci de falar uma coisa antes. Quem fazia bode, quem fazia homem, quem fazia rei, quem fazia Deus, quem fazia escravo, quem fazia rainha, quem fazia as filhas de Oceano, todos os atores eram homens. Todos os papéis, inclusive os papéis femininos, eram feitos por homens. Tá? Porque as mulheres não eram consideradas como cidadãs. Elas podiam até assistir às peças, mas não transmitir a mensagem das peças. Era, digamos assim, uma coisa séria demais para deixar na mão de mulheres. Não é opinião minha, era lá deles. E quem escrevia uma comédia só. Então você tinha as peças de manhã até a metade do dia, à tarde, depois do almoço, quando o sol começava a baixar, você tinha uma comédia. Antes de começar o festival, antes de começar a sessão, passava um arauto pela cidade em vários pontos e fazia o pró-agon. Lembre-se, agon é a disputa, então pró-agon é antes da disputa. Então o cara passa, venham todos, hoje vai acontecer a peça Édipo Rei. Não é a peça, Édipo Rei é parte de uma trilogia, né? A trilogia A Orestia de Ésquilo vai acontecer hoje. Venham todos. Quem é que pagava por isso? Para as pessoas irem, assistirem. Os atores eram amigos do autor. E eles faziam de tudo para o autor ganhar a peça. Era uma ação entre amigos. E o coro? O coro dava mais trabalho, porque o coro tinha que cantar, dançar, aprender aquilo que era o registro. Quem dizia para o coro, você dance assim, 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 e escrevia isso num papel, fazia a coreografia, tá? Anotava como deveria ser a movimentação do coro. Eles precisavam ensaiar para isso. Eram cidadãos que precisavam de um tempo para isso. E esse um tempo precisava ser remunerado. Aí a cidade, as autoridades escolhiam os cidadãos mais... entre os cidadãos mais ricos, os que iam bancar. Então, assim, olha, desse autor aqui do Ésquilo, fulano, você vai pagar o coro dali, você vai ser o corega. Corega é quem paga o coro.
coreuta é o membro do coro e corifeu é o líder do coro. Você, fulano, vai pagar o coro aqui do Ésquilo, você vai pagar aqui do Frínico. E assim distribuíam entre os cidadãos mais ricos, para que a cidade não tivesse que pagar. Ok? Os prêmios eram simbólicos. Quem ganhava o primeiro lugar do concurso de tragédias, com a sua, o cara tinha que ganhar, era o pacote, as 3 tragédias e o drama satírico. Quem era considerado o melhor autor levava para casa uma cabra e uma coroa de louros. A coroa de louros é um símbolo de iluminação, sabedoria, porque o louro era consagrado ao deus Apolo, que é o deus da perfeição, da poesia, da música. E a cabra era um animal consagrado a Dioniso, né? O bode era consagrado a Dioniso. E quem ganhava o primeiro lugar no concurso de tragédias ganhava um jarro de vinho. Você fala, mas para que esses caras concorriam se não era para ganhar dinheiro? Você ganhava muito mais que dinheiro. Você ganhava o apreço popular. O Sófocles, por exemplo, participou de cerca de 60 festivais. 60 festivais são 60 anos. E em cada um desses anos, ele compunha 3 tragédias e um drama satírico. Faça as contas. 60 anos vezes 4 peças por ano. Desses 60 anos, Sófocles tirou o primeiro lugar em 20 festivais. E nunca tirou menos que segundo lugar. Então foram 20 primeiros lugares e 40 segundos lugares. Sófocles, vocês vão ver na apostila, era de uma família rica. Pois bem, a sociedade ateniense, a cidade de Atenas, votou em praça pública dar um prêmio em dinheiro para esse cara, que era muito rico. Mas eles falaram, não, nós queremos mostrar o quanto você é importante para nós. Assim aconteceu com outros dramaturgos, como Ésquilo, por exemplo. Porque esses festivais, eles tinham uma função fundamental para a cidade. Fundamental. Eles mostravam nas peças como deveria agir o cidadão. Qual era a atitude esperada do cidadão. Eles colaboravam para a formação cívica do cidadão. Então você assiste com prazer as peças e ainda entende o que a cidade espera de você. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula, para a semana que vem, eu vou fazer o pulo da Grécia. A Grécia está quase acabando. Vou fazer o pulo da Grécia para Roma e daí para a Idade Média. Não percam. E assistam essa aula inteira e qualquer dúvida, mandem para mim via WhatsApp ou deixem aqui nos comentários. De preferência no WhatsApp. Ok? Obrigado, pessoal. Espero que vocês gostem. Até a próxima.